O relacionamento entre duas pessoas nem sempre é fácil. Construir uma família, então, é mais difícil ainda. E hoje eu vim contar sobre a minha família, como que duas pessoas diferentes se uniram em uma só para construir uma família de 4 pessoas. E se você está chegando a primeira vez por aqui e não me conhece ainda, eu sou a Maísa, casada com o Jefferson, mãe do Luiz Henrique, de 16, e da Maria Luísa, de 7 anos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E para vocês entenderem melhor, como assim? 2 se uniram em um só. É o que está dizendo aqui na Bíblia. Se você for lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. É isso. Porque aqui em casa é assim. As coisas não tem dessa aqui, por exemplo, que o Jefferson tem as coisas dele e eu tenho as minhas coisas. Não, são nossas coisas. Eu vou dar um exemplo melhor, como o dinheiro. Aqui não é tipo, o dinheiro é dele e o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é nosso. Então, nós juntos o dinheiro, paga as contas, tem que resolver. Então, o dinheiro aqui é nosso. Não tem, tipo, ele tem o dinheiro dele e eu tenho o meu dinheiro. Esse é um dos exemplos, tá? Mas isso não vem ao caso, né? Eu vim contar aqui um pouco para vocês, um pouco da nossa história, a nossa vida. Como que duas pessoas diferentes, né, se uniram aí para ter a família que a gente tem hoje. Somos naturais aqui de Passos, só que eu fui criada em Fortaleza de Minas, que fica a 17 quilômetros daqui. E o meu marido, né, o Jefferson, ele foi criado aqui na usina açucareira. E aqui em Passos também, né? A usina açucareira, muitas famílias viviam lá, né? Há muitos anos atrás, as famílias trabalhavam na usina e moravam lá, né? Tinha uma comunidade. Então, foram assim que a gente fomos criados, né? Eu lá em Fortaleza e ele aqui em Passos. A primeira vez que eu vi o meu marido, né? Foi lá em Itaú, pra você ver. Eu de Fortaleza, ele aqui de Passos. E a primeira vez que a gente se viu, né? Que a gente se encontrou, se esbarrou, na verdade, foi lá em Itaú, né? Em Itaú de Minas, que também fica próximo aqui de Passo. Não sei dizer ao certo quantos quilômetros dá mais ou menos, mas eu vou deixar aqui depois na descrição do vídeo. Mas é pertinho aqui também. A gente esbarrou lá no encontro de jovens, né? Tinha um encontro de jovens, porque na época, isso lá, não sei também falar pra vocês o ano, tá? Eu não sou muito boa, confesso que eu não sou muito boa de guardar as datas aí certinho. Mas isso não interessa muito, assim, nessa parte, não. Até porque, como eu disse, a gente se esbarrou, né? Na época eu era coordenadora de grupo de jovens lá em Fortaleza e ele fazia parte da coordenação do grupo de jovens aqui em Passos. Então a gente se esbarrou, até no dia lá ele ficou com uma que era ali amiga, né? Considerava ali amiga minha, né? Então eu só conhecia porque ele ficava com a minha amiga e eu, né? Nem tchum, tá? Aí isso não vem. Aí depois a gente às vezes se cruzava porque tinha outras reuniões, às vezes aqui em Passos, essa minha amiga vinha junto, né? E ele tava, às vezes ficava junto, tá? A gente se via, só um oi e tchau. Mas aí depois, o que interessa agora, né? O importante aqui foi em 2006, né? Se eu não me engano, 2006, quando eu vim fazer o curso, né? Eu vim fazer um curso, eu já tinha terminado o ensino médio e vim fazer um curso aqui que chama na escola ETEP, né? Um curso de Química. E chegando lá no primeiro dia, quem tá na minha frente, né? Sentada lá que eu vou sentar atrás, o Jefferson. E nisso a gente já começa ali uma amizade, começa a conversar, tudo, tá? Você é lá do grupo de jovens, tal. E nessa época eu já não tava mais, né? Que era amiga minha, se posso assim dizer, né? E a gente começou a ter um bom relacionamento. Que foi indo. E no dia 22, né? Essas coisas a gente não esquece. No dia 22 de março, né? Dia Mundial da Água, a gente teve, acho que uma palestra.
ali e eu sempre tinha que esperar o ponto no ponto pra ir de ônibus, que eu vinha de ônibus todo dia, né? E voltava pra Fortaleza. E a gente conversando e quando veio a gente ficou, né? Na verdade a gente ficou na praça, gente. A gente foi na praça primeiro, ficou ali na praça, depois ele me levou até o ponto de ônibus e foi. Aí depois acho que ele tinha até um show da Roupa Nova na época. Eu acho que até foi, eu nem fui, né, no show. E eu fiquei assim meio sem graça depois, na outra semana, de encontrar ele. Porque aí, na época, né, a gente falava assim, é só ficar? Né, era ficar. Né? Será que a gente só foi, ficou e cada um agora virou amizade? Não. E foi se aprofundando, né? Um pouco mais, a gente foi se conhecendo melhor, foi ficando mais. Aí até que ele foi, né, na minha casa, pedir ali para os meus pais, né, para poder namorar. E a gente começou a namorar e foi dando certo, né? Falando tendo esse relacionamento. Depois a gente se noivou, né? A gente pretendia se casar, tudo certinho. Só que as coisas não são, como eu digo, como a gente quer, né? Porque os planos era casar tudo certinho, casar na igreja e tal, e tal. Só que não foi bem assim, né? Eu acabei ficando grávida, né? Na época, a gente tava noivo, fiquei grávida, né? E acabou que, assim, pra gente não só juntar, né? E aí, como é que ia fazer? Pra gente só não se juntar, a gente casou no civil, né? Porque a gente nem tinha o dinheiro, não tinha as coisas, não tinha nada ainda, né? Mas aí o irmão dele ajudou, a família ajudou. A gente casou, fez um casamento no civil, né? Teve um almoço ali, dos mais chegados, só pra família, os mais conhecidos, tal. E a gente começou a morar na casa da mãe dele, né? Na mãe do pai dele. Né? A gente tinha o quarto dele lá e a gente começou a ficar lá. Até foi indo, aí depois, nisso, no caso, a gente se casou em 30 de maio de 2008, né? Bem dizer, praticamente 2 anos ali depois. E ficou morando no quarto da casa ali da mãe dele. Depois a gente tinha uma casinha no fundo, né, lá no quintal. A gente deu uma arrumadinha, morou ali, fez um consórcio com alguns móveis. E depois desse tempo, a gente já morou. Enquanto a gente morava ali, né? Depois na casinha, o Luizinho nasceu, né? Que o Luizinho nasceu em outubro de 2008. Aí, por isso que a gente mudou pra casinha, porque lá, né, a gente conseguiu pôr o berço, tudo, a caminha, era um quarto só, mas a casinha era assim, era um quarto, né, a sala, o banheiro, sala não, gente, minto, não é sala. Era o quarto, a cozinha e o banheiro, né, e tinha a arinha ali do tanque. Então, foi aí que a gente começou a nossa vida, né, de casados. Aí depois a gente já passou por uma casinha na esquina, né, meu pai conseguiu ir pra nós na época, a gente morou por lá um tempo. E o Luiz Henrique tendo assim 1 ano e pouquinho, na época meu marido trabalhava aqui em Passos, né, numa usina. Aí um colega dele foi para uma outra usina ali na região de Franca. Ele levou o currículo, né, chamaram e deu certo. Então a gente juntou as nossas coisas, né, e resolvemos mudar para lá, né, com o Luiz Henrique pequenininho, tudo e tal. E ficamos lá um bom tempo, uns bons anos, né, moramos lá quase 12 anos. Inclusive foi lá em Franca que tivemos a oportunidade do casamento matrimonial, né? De se casar na igreja. Depois de quase 8 anos, né, juntos, aí morando juntos, tivemos essa oportunidade em 2016. E depois disso, né, resolvemos aí ter mais um filho. Foi até quando a Maria Luísa nasceu. Então a Maria Luísa, ela não é mineira, né? Ela é paulista, né? Ela nasceu lá em Franca, no interior de São Paulo. E depois disso mudamos para outra cidade, que eu nem vou falar aqui, tá? Porque até tá no vídeo aí um outro vídeo, né? Eu vou deixar aqui para vocês no final desse vídeo para quem quiser ver aí, nem que foi até época aí que eu não gravei vídeos aqui pro canal, então conta um pouco melhor aí do que aconteceu depois ali da gente ter morado ali na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Porque o objetivo do vídeo hoje, né, é dizer um pouco assim, explicar mais, melhor para vocês, como que duas pessoas, né, diferentes se uniram para formar uma só. O Jefferson tem as diferenças dele
e eu tenho as minhas diferenças. Até porque fomos criados em famílias diferentes. Então ele foi criado de um jeito e eu fui criado de outro. Na época que a gente se conheceu, na época que a gente namorava, a gente dava super bem. A gente conversava, a gente não brigava, a gente não tinha briga, não tinha discussão por nada. A gente dava muito bem. Aí até quando a gente, falava assim, a gente vai casar, a gente ouvia de outras pessoas, dos próprios familiares, que casamento é diferente, né? É outra coisa. Casamento tem as brigas. E eu falava, não, mas o Jefferson dá muito certo, tudo tal. Só que aí o que aconteceu? Realmente, dessa vez as pessoas estavam certas, né? A gente casou, né? E veio o quê? As discussões. Por quê? Porque somos diferentes. Porque quando você namora, você vai ali, se encontra com a pessoa, depois cada um vai para sua casa, cada um segue seu rumo. Agora, quando você casa, é duas pessoas vivendo ali no mesmo teto, 24 horas, bem dizer, né? Então, aí começa, né? As discussões, os desentendimentos. Por quê? Porque somos diferentes, temos opiniões diferentes. Mas o que é importante aqui? O que eu quero falar aqui para vocês? Que o importante, gente, para ter um bom relacionamento, né? Para poder construir uma família aí que a gente é hoje, precisa de abrir mão de certas coisas. Eu preciso ceder, ele precisa ceder, precisa haver respeito entre um e o outro, né? Tem que ter diálogo. Se não tá legal isso, não tá legal aquilo, precisa sentar e conversar. Falar, vamos conversar. Uma coisa importante, né, que eu sempre ouvi e realmente a gente precisa fazer é tipo, a hora que for deitar, não tá brigado um com o outro. Façam as pazes, tem que fazer as pazes. Gente, esse negócio de dormir brigado, não dá certo, né? Então tem que entrar no consenso, fazer as pazes, né? Tentar não alterar ali o tom de voz para falar com o outro. Se tá estressado no momento, às vezes espera um pouquinho, respira, dá um tempinho, depois fala, senta, conversa. E também é reconhecer o próprio erro, que todos nós erramos. Nós somos humanos. O problema é que um quer estar certo, né? Um sempre quer estar certo, né? Aí, no mesmo tempo, os dois querem estar certo. Então é a hora que não dá certo ali, né? É a hora que começa ali a discussão. E vou falar pra vocês, hoje a gente não discute? Discute. Bem menos. No começo, gente, foi bem mais difícil. Por quê? Porque o nosso comportamento, a nossa realidade, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente passou, né? Até por causa em questão das nossas famílias, porque na nossa casa das nossas famílias também tinham discussões, né? Tinha um desentendimento e a gente cresceu no meio daquilo ali. Então, o que a gente buscou? A gente foi aprendendo ao longo desses anos, ao longo do tempo. Hoje, né, vamos agora fazer, porque hoje eu tô gravando esse vídeo, hoje aqui, deixa eu até olhar aqui, hoje é 16 de maio de 2025. Então agora no dia 30 de maio de 2025, vamos fazer 17 anos de casado, né, 17 anos que estamos morando aqui dentro da mesma casa. Então foi um crescimento, foi um amadurecimento. E é preciso e é importante ter isso, porque e eu acho que assim, o mais importante, o que fez a gente mudar, hoje a gente já é totalmente diferente. Que eu quero contar isso também em um outro vídeo pra vocês, né, com mais detalhe, como que é a nossa vida hoje. Porque nos outros anos a gente teve muita discussão, muitas brigas, muitas palavras altas, xingamento nem tanto, porque a gente não é muito de falar. A gente, hoje em dia mesmo, desculpa gente, uma moto passou aqui, tá? Eu moro perto de uma rua que, sim, que às vezes é bem movimentada. Mas voltando aqui, né, xingamento, essas coisas, nem é bom ter. A gente não fala, né, não xinga, não fica xingando o outro. Mas já aconteceu, gente, brigas tão fortes que às vezes eu ficava falando. Não sei se era, acho que era um pouco mais da boca pra fora, tipo, por causa ali naquele momento, daquela raiva, daquele estresse. Não, eu vou embora, eu vou largar de você. Chegava de bater porta. Falar a verdade pra vocês, gente, tô se abrindo aqui o que realmente acontecia aqui, sabe? A gente tinha umas discussões feias, né? Nunca foi de agredir nem nada,
mas discussões a gente tinha, porque eu era assim totalmente muito estressada, eu era muito ciumenta, gente, muito ciumenta mesmo. Ciumenta mesmo. Eu não podia, ver, às vezes só de conversar, de falar alguma coisa assim com outra mulher, outra pessoa, que eu já ficava assim, e eu me fechava, sabe? Eu me fechava, às vezes eu não queria conversar, ficar um tempão sem conversar, sem falar. Eu era, gente, muito difícil. Mas hoje é diferente. Hoje é muito diferente. A gente cresceu. E tudo isso, né? Graças a Deus. Gente, não tem como eu falar isso pra vocês se eu não falar de Deus, né? Porque eu tô aprendendo. Cada dia que passa aqui, eu tô evoluindo, tô sendo transformada, assim, transformando, assim. Deus tá transformando o meu coração, sabe? Deus tá transformando o meu coração. Acredito que o coração do Jefferson também. A gente ouve essa mudança, sabe? Hoje em dia a gente consegue se entender melhor, consegue conversar melhor, sabe? E isso a gente tenta passar para os nossos filhos, né? Porque, é igual eu falei, são 4 pessoas aqui. Todos têm opiniões diferentes, todos pensam diferente. E nossos filhos teve um pouco desse tempo em que nós brigamos. Eles vivenciaram, né? Infelizmente. Eles vivenciaram e presenciaram um pouco dessas discussões. É uma coisa assim que eu aconselho, gente. Se vocês brigam como casal, se têm filho, gente, não façam isso na frente das crianças. Porque isso as crianças guardam, né? Guardam, fica ressentido e pode levar ali pro resto da vida. É uma coisa que eu me culpo muito, sabe? Né? Eu me culpo, né, por ter feito isso na frente, às vezes ali dos meus filhos. Mas, como diz, a gente chega a perder a cabeça, gente, é coisa de, sei lá, não é nós, né? Tem hora que parece que nem é nós que tá ali, naquele momento. Mas Deus tá me instruindo, Deus tá mostrando que não é esse o caminho, né? Não é esse o caminho. Então, pra se unir, ter uma família, gente, vale a pena. Porque família é bênção, família é presente de Deus, né? Quem tem uma família, sabe? Não é fácil. Fala pra vocês, não é fácil. Ali viver toda hora ali, um fala, um levanta, outro. E às vezes isso, gente, nem é porque é mal. É porque às vezes alguma coisa deu errado, às vezes tem algum problema, às vezes outra pessoa de fora falou alguma coisa que o outro não gostou e vem descontar em nós, porque é nós que estamos aqui juntos. O problema às vezes não é nem aqui dentro de casa, é lá fora, né? É o que o mundo às vezes apresenta, é o que faz ali a discussão, faz ali a briga, né? Então, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser conversado, dialogado. Então, a gente está tentando mudar, né? Tá tentando mudar a cada dia, ser mais paciente, conversar mais. Não só eu e meu marido, mas com nossos filhos, né? Nossa família, a gente realmente tá sendo transformado, tá sendo mudado. É claro que a gente tem que ter paciência. Paciência e perseverança, né? Que é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E o importante aqui, né, para poder finalizar aqui, é colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus nas nossas vidas, nos nossos corações e pedir para Deus nos dar palavras de sabedoria, nos dar paciência, para que a gente haja sempre com amor. Gente, a palavra aqui é amor. Amor. Se você faz tudo que você faz com amor, fica mais fácil. Fica mais fácil. Eu falo assim que eu tenho que fazer tudo com amor, porque eu sou a mulher da casa, né? Porque eu preciso dar atenção ao meu marido, eu preciso dar atenção aos nossos filhos, eu preciso me dar atenção. Atenção nas coisas de casa, eu tenho que às vezes preparar o almoço, eu tenho que às vezes organizar a casa e fazer isso tudo com amor. Fazer com amor, fazer com alegria. E outra coisa que eu digo pra vocês, para viver um bom relacionamento entre casal, entre família, é ceder. Você tem que abrir mão, você tem que ceder. Porque a gente casa para fazer o outro feliz, né? Mesmo na tristeza, mesmo ali passando por dificuldades, por problemas, né? Porque todos nós passamos. E muitas das vezes também, às vezes que acontecia briga, era isso, era problemas que acontecia, era dificuldades que a gente enfrentava, as dificuldades financeiras,
né? Às vezes ele passava por dificuldades no trabalho, alguma coisa assim que aconteceu, é o que às vezes, né, um queria descontar no outro. Então, mas igual eu falo, muita coisa melhorou, muita coisa mudou, graças a Deus, graças a Deus. E hoje a gente tá podendo, né, se entender cada vez melhor, ok? Buscando ali na oração em família, no diálogo. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que por hoje é isso, né? Eu quero vir falar mais também com vocês. Se tiverem dúvidas também, quiserem perguntar alguma coisa também, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo à medida que possível. A gente vai conversando, a gente vai falando mais sobre isso, sobre a vida em família. Mas o segredo é esse, gente, é estar em oração e é fazer as coisas com amor. Tem que ceder também, né? Você tem que ceder também, abrir mão das suas coisas, né? Não é tipo querer que tudo seja do seu jeito, tudo que seja. Fugiu aqui, gente, a palavra. Não é querer que as coisas sejam como você quer. Porque aqui eu digo isso por experiência própria. Às vezes eu quero que, põe a coisa no lugar, deixe tudo organizado, faça isso, faça aquilo. E tem hora que às vezes eu tenho que pegar e fazer, acho que é a melhor coisa que eu faço, né? Em vez de ficar só falando, né? Falar menos, ouvir mais, ficar mais em silêncio. É isso, né? Acho que eu falei muito. Vamos ver que tamanho de vídeo vai ficar. Mas é isso, então, né? Se você ainda não é inscrito, assistiu o vídeo até agora, não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai vir muita coisa aí, como diz, a gente tá voltando nesse ano com tudo, se Deus assim nos permitir. Então, se inscreva no canal. Se gostou desse vídeo também, deixa aí o seu joinha, isso ajuda bastante a gente, né? Também ative aí o sininho para ficar por dentro das notificações, porque assim que eu postar um vídeo aqui no canal, vai chegar uma notificação para você. E é isso, né? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!